após a morte. Isso te assusta? Te assombra? Você não tem a mínima ideia do que possa acontecer após a morte? Se hoje acontecer da sua vida for ceifada, o que será de você? Para onde você irá? Qual será o seu destino final? Você já parou para pensar nisso? São perguntas que devemos fazer ou vamos viver a nossa vida de qualquer maneira, sem pensar nas consequências, no resultado de tudo isso aqui que estamos vivendo? Bom, primeiro passo para você entender, saiba que a vida não é brincadeira. E não é à toa que recebemos apenas uma única vida para vivê-la. Bom, para que você tenha um entendimento do que vamos dizer aqui hoje, o primeiro passo é você entender que existem 3 elementos que são eternos, que já fazem parte da nossa vida aqui na Terra. Bom, a Bíblia fala que a vida ela passa depressa demais. É como um vapor que uma hora existe e outra hora não existe mais. A grande questão é que a vida ela não está unicamente relacionada ao nosso corpo, à matéria, porque o nosso corpo veio do pó e voltará para o pó. O primeiro ponto de entendimento é o quê? Somos seres espirituais em corpos terrenos. Há 3 elementos que são eternos que já fazem parte da nossa existência: alma, caráter e memória. Como assim? Alma, caráter e memória. A nossa alma, ela é eterna. Ela já está na eternidade. Ou seja, o que morre é apenas o corpo, que veio do pó e volta para o pó. A nossa alma já não morre mais. Ela é eterna e vai entrar na eternidade da salvação ou na eternidade da condenação. Isso porque todos seremos ressuscitados. Então a Bíblia fala que o mar devolverá os seus mortos, que o inferno devolverá os seus mortos, que o céu devolverá os seus mortos e que a terra devolverá os seus mortos. E quando isso ocorrerá? Quando chegar o grande dia do juízo final, onde todos necessitarão ser julgados. E por que todos precisarão ser julgados? Entenda bem. Quem estiver no inferno e for ressuscitado, será devolvido dentro do seu corpo para o julgamento. Mas isso não significa que ele será salvo. Ele já está condenado. É como diz na Bíblia em Romanos: aquele que crê em Cristo está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, para que ele será ressuscitado? Porque ele tem direito de ser julgado. Para que não haja ninguém no inferno alegando que não passou por um julgamento. Pelo contrário, ele não somente passará toda uma eternidade no inferno, como também ele terá consciência do porquê está lá. Da mesma forma, quem estiver no céu terá consciência do porquê estará no céu. No céu você vai receber uma premiação que se chama galardão. É um tipo de recompensa pelas obras que você praticou aqui na terra. Mas cuidado, as obras que você pratica aqui na terra, elas não têm poder e nem capacidade para te salvar. Pelo contrário, a salvação é um ato de graça de Deus sobre nossa vida, mediante a fé que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então entenda uma coisa: você terá consciência dessa premiação, dessa recompensa e desse galardão pelas obras que você praticou aqui na terra. Isso será explicado para você no céu. Olha que interessante. O ladrão, quando morre na cruz, o que Jesus diz para ele? Havia 2 ladrões sendo crucificados ao lado de Jesus. Um ladrão zombava de Jesus.
dizendo: você não é Cristo? Desce daí, salva ti, salva nós. O outro ladrão já respeita Jesus. E mesmo na sua condição deplorável, nos seus últimos minutos de vida, ele diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para aquele ladrão na cruz e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso já desmonta um monte de religião que alega que existe o sono da alma ou a doutrina do purgatório. Deixa eu explicar para você. Quando o corpo morre, a alma ela não morre junto com o corpo, ela permanece viva. Você entendeu isso? Quando o corpo morre, a alma não morre com o corpo, ela permanece viva. Aí olha que está a questão. Por quê? Quando a alma ela é desligada do corpo, ela é separada do corpo porque o corpo morreu, o que acontece com essa alma? Ela entra num sono profundo e espera o dia do juízo? Não. Isso é uma doutrina inventada na Roma antiga, na época de Constantino, que traz uma origem egípcia. Então, os faraós que eram colocados naquelas tumbas aonde eles eram mumificados, né? Então as múmias são esses faraós que foram mumificados, eles tinham esse tipo de teoria de que eles precisavam ser resguardados. Ali eles colocavam moedas sobre os olhos deles para que um barqueiro, porque eles acreditavam que um barqueiro fazia essa travessia da alma deles. Então assim, olha que interessante isso, meu irmão. Porque a alma, quando ela sai do corpo, ela não entra no sono profundo. Então, esse sono profundo, ele vem dessa origem egípcia, ele vem da antiga Roma, onde se acreditava que ali a alma dormiria até o dia do juízo final. Isso não é bíblico, não é verídico. Então, o que a gente tem por fatos bíblicos que aconteceram? O ladrão da cruz, quando ele morre, quando a alma dele se desprende do corpo, no mesmo dia ele está no paraíso. Então, Jesus aponta para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo? Sim. Mas ele recebe galardão no céu? Aí que está a questão. Por quê? Você viveu a sua vida toda entregue a Deus e você se dedicou muito ao reino do Senhor. E aí quando você morre, você vai receber um galardão. É justo que esse ladrão que se arrependeu no último segundo receba o mesmo galardão que você ou não? Não. Porque o galardão é referente à sua vida de obras, de justiças praticadas nessa terra. Esse ladrão foi salvo, mas ele se arrependeu no último segundo. Mas isso também não te faz ser superior ou melhor do que ele. A única diferença estará no galardão, nas recompensas. E ninguém sentirá falta ou inveja, porque não existe no céu esses tipos de sentimentos, porque um tem uma premiação melhor do que o outro. Não, um galardão é um sinal de justiça de Deus sobre a vida que você praticou aqui na terra. Enfim, dito isso, a alma automaticamente ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. O inferno é conhecido por alguns que vem lá do termo grego como Hades também. Então olha que interessante, porque existe também dentro de teorias arrancadas de culturas egípcias sobre a doutrina do purgatório. O que seria isso, né? Essa doutrina do purgatório, ela nasce ali de algumas crenças egípcias e depois ela vai ser reformulada na antiga Roma e vai ser abraçada pela igreja da época predominante na terra, que vai insistir nessa doutrina do purgatório. O que seria a doutrina do purgatório? Quando se morre, você vai para um local que não é o céu e nem o inferno, mas é um local de reparação.
de penitência, aonde você vai pagar ali pelos seus erros que você cometeu, e após esse período de penitência, você é resgatado desse purgatório e é colocado no céu. Qual que é o problema da doutrina do purgatório? Entendeu? Qual que é o problema? Vai contra o sacrifício de Cristo. Porque Cristo, quando morre por nós, o seu sacrifício já é suficiente. Não é mais necessário que o ser humano padeça ou que ele passe por uma penitência após a morte para ele ter direito a entrar no céu. Até porque a entrada no céu não é atribuída a obras de homens, ao esforço humano, às competências humanas. A entrada no céu é uma obra exclusiva de Deus sobre a nossa vida. Não compete ao homem, não compete à igreja. Então o que acontece? Após a morte, ou é céu ou é inferno. E eu vou ler aqui, vou provar e mostrar para você o que acontece. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, elas perdem entes queridos. O ente querido faleceu. E agora, o que vai acontecer? Eu vou ter contato com esse ente querido? Você em vida, agora, e ele após a morte? Não há mais nenhum tipo de contato. E não adianta, meu irmão, você tentar. Porque o que você está ouvindo por aí não é a voz do seu ente querido. O que está sendo psicografado para você não são mensagens do seu ente querido. Tome cuidado com tudo isso, porque até Satanás se reveste de anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Olha só que interessante isso para que você tenha um entendimento. Por que não pode haver contato? A pessoa está no céu, ela recebe ali um novo corpo glorificado, referente à idade de Cristo na terra, 30 e poucos anos. Só que esse corpo é um corpo incorruptível, ele não se deteriora mais, não se acaba mais, não passa mais por doenças, não passa mais por enfermidades, é um corpo eterno, incorruptível. Esse corpo é um corpo glorificado e é um corpo jovem, é um novo corpo. Imagina só uma senhora de 94 anos de idade, corcunda ou com muitas debilidades, com muita dificuldade de se locomover. Você acha que essa senhora, ela falecendo nessa idade, você acha que ela vai entrar no céu com o mesmo corpo de 90 e tantos anos de idade, corcunda, de muleta? Não, porque no céu só há saúde, não há doença. Então, é justo que ela receba um novo corpo, sem dores, sem enfermidades, um corpo jovem, um corpo forte, fortalecido, capaz de fazer coisas que ela jamais imaginou fazer em sua vida. Você entendeu agora tudo isso? A grande questão é que no céu, todos nós seremos irmãos. Não haverá mais homem e mulher, pai e filho. Haverá um único pai, que é Deus, e todos nós numa condição de filhos de um único pai, que é Deus. Então, não haverá, por exemplo, o sexo no céu. Os anjos, eles são seres assexuados, eles não necessitam de sexo, da mesma forma que nós não necessitaremos do sexo no céu. Por mais que seja prazeroso, né, a relação conjugal, o sexo, por mais que te dê prazer, por mais que seja algo muito prazeroso, são prazeres restritos a este tempo nesta terra. No céu não haverá, nem tampouco no inferno. Entendeu isso? Então você não sentirá mais necessidade do sexo no céu. Não sentirá. Ah, mas o que eu vou fazer no céu então, irmão? O que vai ter no céu para mim fazer? Porque as coisas que eu gosto estão todas aqui. Eu sei que é difícil entender. Mas a Bíblia fala que no céu, o que Deus tem preparado para nós, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e jamais passou pelo coração do homem.
São coisas inimagináveis. Agora você olha para a grandeza de Deus nas obras que Deus fez aqui na terra. Você olha o mar, a imensidão do oceano, você sente o vento, o ar que você respira, você olha para o sol, para os luminares, para as estrelas, você olha para tudo que Deus criou. Imagina aquilo que Deus já não tem criado no céu. Entendeu? São coisas inimagináveis que estão além da nossa compreensão humana. Então, quando se morre, a alma ela é desprendida do corpo, o corpo volta para o pó e o espírito é devolvido para Deus. O espírito bom, salvo, permanece com Deus. O espírito não salvo, que morreu sem arrependimento, é lançado no fogo do inferno. É a separação do joio e do trigo. Então, um dia haverá o julgamento onde todos serão ali ressuscitados dentro dos seus corpos para que eles passem pelo julgamento. Então, serão todos julgados juntos. Todos. O dia do juízo ainda não ocorreu. Enquanto não ocorre esse dia, enquanto se morre, Deus sabe quem é salvo e quem está condenado. Quem é salvo está com Deus no céu, assim como o ladrão da cruz está com Cristo no céu, salvo, e assim como muitos estão padecendo no inferno num momento desse, enquanto estamos aqui falando de Deus. Então, o que haverá no inferno? Fogo, ranger de dentes, dores. No inferno se recebe também um corpo incorruptível, ou seja, é um corpo que não deteriora, que vai ficar no sofrimento eterno. Por isso que a Bíblia fala que no inferno o verme não morre. Então, quando se morre, o corpo volta para o pó. E ali na terra, o verme come o próprio corpo. Agora no inferno, o verme não morre. Está falando do próprio corpo, do próprio verme no corpo incorruptível, que vai sofrer por toda uma eternidade e não vai se deteriorar. Então imagina um desespero, uma agonia constante, uma aflição, uma vontade de sair, de correr, de fugir dali e não poder. E não poder nem mesmo se mover. Porque no inferno, né, as pessoas serão lançadas, mas elas não terão aquela mobilidade. Elas serão atadas, amarradas, tanto os pés quanto as mãos. Por isso que a fornalha de fogo acesa, onde Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado, se faz uma alusão ao inferno. Porque eles não somente são lançados no inferno. Eu vou explicar isso. Eles não somente são lançados na fornalha, Eles são lançados com os pés e as mãos atados. Quando há separação do joio e do trigo, o joio é recolhido, ele é amarrado e lançado na fornalha. Então, no inferno, quem está no inferno neste momento sofrendo, estão com suas mãos e seus pés amarrados, em constante tortura, lamento e dor, ranger de dentes, um cheiro de enxofre constante e um sofrimento contínuo e interno que nunca mais se cessará. Eles só vão sair do inferno do dia de passar para o dia do juízo, aonde eles serão ressuscitados e o inferno devolverá os seus mortos para que eles sejam julgados diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, eles vão escapar do inferno? Não. Eles vão ter consciência do porquê estão lá. Porque enquanto não há o julgamento, muitos que estão lá agora estão se perguntando o porquê eu estou aqui. Eles não conseguem reconhecer os seus erros e as suas culpas. Agora, quem está no céu tem a memória santificada. Quem está no inferno, não.
No inferno você vai ter memória das coisas ruins que você fez nessa terra. No céu você terá memória santificada. A sua memória estará relacionada apenas às coisas boas que aconteceram aqui nesta terra, referente ao galardão e à recompensa que você vai receber, referente às obras que você praticou. Então, eu sei que é muita informação, só que para você entender bem, você que chegou aqui agora na nossa live, estamos falando sobre o que acontece após a morte. Após a morte, não existe purgatório, não existe o sono da alma, o corpo volta para o pó e a alma, o espírito, é devolvido para Deus. É devolvido porque veio de lá. Lá em Deus, ele decide quem permanece com ele ou quem é lançado no inferno. Quem é lançado no inferno é lançado amarrado no inferno para sofrer e só vai sair do inferno no dia do juízo para ser julgado e vai ser devolvido novamente para o inferno. Quem está no céu também vai passar por um julgamento, porque o juízo ainda não aconteceu. Então vai se apresentar diante do trono de Deus, vai ser julgado e vai ter consciência do porquê está no céu. Você está no céu porque eu te perdoei, porque você foi um bom filho, porque eu liberei a graça sobre sua vida, porque você me conheceu como Senhor. Então, a salvação é pela graça, mas Deus ele estabelece algumas condições para entrar no céu. Por exemplo, perdão. Se você não perdoar, a Bíblia fala que você não poderá ser perdoado. Se você não poderá ser perdoado por Deus, automaticamente você não vai poder entrar no céu. A Bíblia fala que para entrar no reino dos céus precisa ser como criança. Voltar à infância, não. Mas ter a inocência de uma criança. De buscar a simplicidade de uma criança. De se viver a vida sem maldades. No céu fala que se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino de Deus. O novo nascimento, ele está associado à conversão. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Então, se você não nascer de novo, você não poderá entrar no céu. São condições que são estabelecidas. Nem o Satanás tem poder para te impedir de entrar no céu, mas o seu pecado não confessado, sem arrependimento, pode ser uma grande barreira que te impeça de entrar no céu. A falta de perdão é uma barreira já para te impedir de entrar no céu. Agora, a salvação é somente pela graça no nosso Senhor Jesus Cristo. É um ato de graça, de amor de Deus para com as nossas vidas. Então, para que a gente tenha um entendimento, no céu eu vou ter memória e vou lembrar dos meus parentes. Entendeu a pergunta? No céu eu vou ter memória? Sim, a memória é eterna. Vou lembrar dos meus parentes? Os que estiverem no céu, junto com você, você terá memória e conexão com eles. O que é ligado na terra, está escrito em Pedro, é ligado no céu conforme a vontade de Deus. A família é uma instituição divina. Você não está na sua família por acaso. Então, você vai ligar agora os pontos que eu vou te dar. Jesus fala que vai para o céu preparar moradas para vós, para nós, para os seus filhos, para que quando ele voltar, ele venha buscar os seus e para que aonde ele estiver estejam também os seus, no céu. Essas moradas nos céus, elas serão equivalentes a mansões. As suas são de ouro puro, é o que está escrito na Bíblia. Então não há solidão no céu, ninguém vai morar sozinho numa mansão no céu, não. Dentro desta mansão, de cada mansão, habitará pessoas. E essas pessoas que habitarão lá serão pessoas que foram conectadas e ligadas aqui na terra. Sendo salvas, estarão juntas no céu. Porém, elas não terão memória de quem foi para o inferno, de quem está no inferno ou de quem permaneceu na terra. Você entendeu isso? Não terão. No inferno já é diferente. Quem está no inferno tem memória e lembra e reconhece quem está no céu, como tem memória de quem ficou na terra. E por que isso?
para aumentar o sofrimento, o lamento, a dor. Então, no céu receberemos um novo corpo glorificado, a nossa memória é eterna, porém santificada, e outra coisa que é eterna, que já está em existência nessa terra, é o nosso caráter. O seu caráter é eterno. Porque o seu caráter é a expressão da sua alma, do seu espírito. Você não vai encontrar pessoas de mau caráter no céu. Não. Mas no inferno você vai encontrar muito mau caráter. Então, as pessoas que hoje partem para Deus, vão para o céu, elas têm memória de quem ficou aqui na terra? Por enquanto, não. Mas você salvo, chegando no céu, aquela pessoa, ela vai se lembrar de você e vocês vão se conectar. Por que isso? Porque se você não chegar no céu e for para o inferno, não haverá nenhum tipo de sentimento de lembrança nessa pessoa que está no céu em relação a você que permaneceu na terra vivendo uma vida de pecado. Então no céu não há dor, não existem pessoas no céu sofrendo dizendo: meu Deus, salva o meu filho que ele está perdido. Meu Deus, salva o meu marido que ele está perdido. Meu Deus, ajuda ele enquanto é tempo para que ele possa vir para o céu junto comigo e não ir para o inferno. Isso são clamores do inferno e não do céu. No momento, quem está no céu não se lembra de você. Não pode se comunicar com você e não tem nenhuma conexão com você. Primeiro você precisa ir para o céu para voltar a se comunicar e a se conectar com essa pessoa novamente. Então olha que interessante. A parábola do rico e Lázaro explica tudo isso que eu disse para você. E quem disse essa parábola foi o Senhor Jesus Cristo. Posso ler para você? Se você tiver um tempinho, paciência, eu vou ler e vou explicar, e você vai entender, e tudo aquilo que eu te disse até agora vai passar a fazer mais sentido na sua vida. Quem está no inferno tem lembrança de quem está na terra, tem consciência de quem foi para o céu e está em grande tormento neste momento no inferno. Mas quem está no céu não tem lembrança de quem está na terra e nem de quem foi para o inferno, porque não há sofrimento no céu. O sofrimento é no inferno. Mas você, sendo salvo, chegando no céu, aquela pessoa, ela se lembra de você e vocês se conectam novamente. Só que agora numa condição de irmãos, filhos de um único Deus que é Pai. Amém? Olha aqui que eu vou ler para você. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, ou seja, ele vivia sem responsabilidade, de forma incoerente e inconsequente, sem se preocupar com amanhã. Gastava tudo que ele tinha, da forma que ele queria. Boa noite, Deus abençoe. E ele não pensava nas consequências de seus atos, não se preocupava com a necessidade das pessoas, ele pensava apenas em si mesmo. Era um homem totalmente egoísta, orgulhoso, soberbo. Este homem vivia desta forma. E havia também um outro homem, um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Primeiro ponto que você precisa entender, aonde já há uma separação. Lázaro era mendigo, mas a Bíblia cita o nome dele. O nome de Lázaro é lembrado. No céu, o seu nome é lembrado. No inferno, você não tem mais nome. Eu vou repetir para que você entenda. No céu, o seu nome é lembrado. No inferno, você não tem mais nome. Você vai sofrer junto com Satanás e seus demônios.
Não há rei no inferno. Não há um capataz no inferno. São todos numa mesma condição de sofrimento, condenados por toda uma eternidade. Então preste atenção nisso. Lázaro tem o seu nome lembrado. E ele jazia na porta deste homem rico, cheio de chagas, de necessidades. Ele sofria muito. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha a condição de humilhação de Lázaro. Lázaro, ele se humilhava, mendigava, passava por enfermidades terríveis ao ponto dos cães, os cachorros lamber as suas feridas. Era um homem totalmente excluído pela sociedade, era um homem totalmente rejeitado por tudo e por todos. É um homem que passava necessidades físicas, né? Era um homem que necessitava se alimentar, que passava fome. E ele vivia à porta deste homem rico que vivia a regalias, na ostentação de todo o seu dinheiro que ele tinha. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante, morreu, os anjos vêm e conduzem a alma até Abraão. Abraão, quando se fala sobre pai Abraão, sobre o seio de Abraão, está se referindo ao céu, tá bom? Por causa da promessa de Deus para Abraão. Então, este homem chamado Lázaro, ele é conduzido pelos anjos até o céu. Até o céu. Depois ele vai passar pelo juízo, ainda não, no momento ainda não. Primeiro ele vai para o céu. E o homem rico, que também é sepultado, ele é conduzido para o inferno. Então morreu, meu irmão, deixa eu explicar para você uma coisa para você entender. Morreu, ou é céu ou é inferno. Existem algumas crenças, principalmente brasileiras, que eles negam a existência do inferno e pregam a aniquilação da alma. Satanás, ele ocupa o seu tempo tentando convencer as pessoas de que não existe o inferno. O inferno não pertence a Satanás, ele não é dono do inferno, ele não criou o inferno foi criado para ele e para os seus filhos. Então, assim, o inferno foi criado para condenação. Esse é o objetivo da existência do inferno. Só que essas crenças, principalmente brasileiras, igrejas brasileiras, eles pregam que Deus, um Deus de tanto amor, não poderia lançar um filho para sofrer no inferno durante toda uma eternidade. Só que esse mesmo Deus de amor, ele não abriu mão da sua justiça. Então você vê uma pessoa que foi cruel, que matou, que violentou, que assassinou, que fez atrocidades nessa terra, morreu e não se arrependeu, e a salvação é enquanto tem vida. Você não vai poder chegar no céu depois que morreu e falar assim, agora eu quero ser salvo. Não, a salvação ela ocorre em vida. O arrependimento ocorre em vida. Então, assim, não há tempo hábil no céu para você se arrepender. Você precisa se arrepender enquanto há vida. Você não vai ter duas vidas para se arrepender. A reencarnação é uma mentira de Satanás. Não pense você que você vai reencarnar, seja num homem, seja numa criança, seja num animal, seja onde for. Você não vai reencarnar. O que vai acontecer é que você vai ressuscitar. É totalmente diferente. Então você não vai ter duas oportunidades para viver a vida que você está vivendo hoje. Não espere você que um dia você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que você deixou de fazer, porque você não vai ter. O que passou, passou, não volta mais. O tempo é assim. O tempo passa e não volta. Agora entenda uma coisa.
Este homem rico, ele morre e vai para o inferno, ele é conduzido para o inferno. Lázaro é conduzido para o céu. E o que acontece no céu? O que acontece no inferno? Eu estava falando sobre a questão da aniquilação da alma. Então, tem igrejas que pregam que, tipo assim, se o homem morreu sem se arrepender e for condenado, a alma dele deixa de existir. Só que se a alma desse cara deixou de existir, quando ele vai pagar pelos seus erros? As pessoas que ele tirou a vida, que ele assassinou, que ele violentou. Quando? Aonde que está a justiça de Deus nisso? Então quer dizer que o cara fez o que fez atrocidades terríveis nessa terra, aí no confronto com a polícia ele morre assassinado, sem se arrepender, sem pedir perdão, e simplesmente a alma dele deixa de existir. E quando ele vai pagar pelos seus erros? Você entendeu isso, meu irmão? Porque também é questão de lógica, não tem lógica nisso. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. Então é justo que essa pessoa pague pelos seus erros. Se ele não pagou em terra, ele vai pagar no inferno. Agora olha só que é a questão. É o que aconteceu com o rico. E aqui você vai entender muito bem a explicação. No inferno, o rico, ele ergue os olhos, estando em tormento. Tormento. Mas não é um tormento que se compara ao tormento que você sofre aqui na terra. O tormento do inferno não é uma dor de dente. No inferno não haverá antibióticos para tratar as suas feridas, as suas inflamações. No inferno não haverá remédios que vão tirar a sua dor. No inferno não haverá suas drogas. Você não vai mais usar droga no inferno. Você não vai mais ter os seus vícios consumidos no inferno. E é uma boa pergunta, né? Como que você vai fazer no inferno sem poder consumir as suas drogas? Sem poder tomar sua cervejinha? Como que vai fazer no inferno? A diferença, por exemplo, no céu você não terá necessidade de certas coisas. Como, por exemplo, o sexo. Você não terá necessidade de sexo no céu. No inferno, você não somente terá necessidade de todas essas coisas, como você não vai poder ter essas coisas. Então, quem já sofreu com abstinência alcoólica, abstinência de drogas, sabe mais ou menos o que eu estou dizendo. Imagina só a pessoa querer consumir o seu vício, mas ela não poder, ela entra em abstinência, ela entra em sofrimento. Imagina esse tipo de sofrimento no inferno durante toda uma eternidade, sabendo que você está aprisionado àquilo e não pode consumir. Isso só vai agravar ainda mais o sofrimento. Então, assim, quando se morre, a alma ou sobe para o céu ou vai para o inferno. Então, os anjos de Deus é que vão conduzir essa travessia. Não existe barqueiro, não existe moedas, não existe sono da alma, não existe doutrina de purgatório. A aniquilação da alma também é uma mentira de Satanás, não existe. Então, a maior ocupação de Satanás é tentar convencer o homem que não existe o inferno. Então, tá tudo tranquilo. Não é assim? Então, olha só que interessante. Este homem rico, ele ergue os olhos, isso aponta para cima, ele ergue os olhos, estando em tormento, e ele vê de longe Abraão. Por que fala Abraão? Porque Abraão, para eles, era o nome mais conhecido da época, né? Por causa da promessa de Deus a Abraão. E todos reconheciam Abraão. Então olha que interessante, este homem rico, ele reconhece Abraão, ou seja, ele tem lembrança, memória
Ele sabe quem é Abraão. Então, você vai reconhecer as pessoas no céu. No céu, você vai reconhecer as pessoas que estiverem no céu e as que forem chegando, que tiveram algum tipo de conexão com você nessa terra, você vai se conectando e vai reconhecendo elas no céu. No inferno, você vai reconhecer quem está lá. Você vai ter visibilidade do céu? Não, você vai ter consciência de quem foi para o céu. E esse é um tipo de agravante de sofrimento do inferno. Eu poderia estar lá, mas eu estou aqui sofrendo. Não é assim? Então, no inferno, a pessoa ela vai reconhecer e vai ter lembrança de quem está na terra também, de quem pode. Imagina só a dor deste homem, vendo seus irmãos vivendo a mesma vida que ele levava, sabendo que assim que aqueles homens morrerem, estarão no mesmo tormento que ele. Você entendeu esse agravante de sofrimento? Olha que interessante. Ele reconhece Abraão. Ele ergue os olhos, reconhece Abraão, mesmo estando em tormento, ele reconhece Abraão e ele reconhece Lázaro, o homem que mendigava a sua porta. E ali, ele clamando, desesperado, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele reconhece Abraão, reconhece Lázaro e pede por misericórdia. Não há misericórdia mais no inferno. O tempo da graça é esse a qual estamos vivendo. Hoje não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre nossa vida. E se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos perdidos. Você já parou para pensar que se Deus não enviasse o seu Filho amado, unigênito, Jesus Cristo, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, hoje todos nós poderíamos estar no inferno? Porque éramos tidos como condenados, estávamos separados de Deus. E o sacrifício de Cristo não somente paga o preço pelos nossos pecados, como faz uma reconciliação do homem para com Deus. E olha que interessante. Ele pede, ele implora para que Lázaro molhe a ponta dos dedos e refresque ali a sua língua de tanto tormento que ele estava vivendo. Disse, porém, Abraão, olha a resposta: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Ele chama de filho porque este homem rico também era judeu, era herdeiro da promessa feita a Abraão. Então ele fala assim: olha, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Lembra-te. Ou seja, ele tem lembrança de que ele teve a oportunidade de fazer o que era certo, mas escolheu o que era errado. Ele teve a oportunidade de seguir a Cristo, mas ele preferiu viver uma vida de prazeres. Ele teve a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão e de endireitar a sua vida, mas ele insistiu em permanecer no erro. Oportunidade não faltou para este homem rico. Ele teve. Então assim, olha que interessante. Recebestes os teus bens em vida, não está falando só de dinheiro, está falando de oportunidades. Você teve a oportunidade para se arrepender, para mudar a sua vida, mas você não quis. Você não quis. Lázaro, não. Lázaro, ele não teve muito. Lázaro, ele só sofreu. Ele só passou por humilhação, por males. E mesmo ele passando por todas as situações difíceis, ele não se revoltou contra Deus. Então Lázaro serve de exemplo para o homem rico. Lázaro agora é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo, ou seja, há um grande abismo entre nós e vós. Há um grande abismo entre o céu e o inferno.
De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, quem está no céu não tem visibilidade de quem está no inferno. Mas quem está no inferno tem visibilidade de quem está no céu. E isso aumenta o tormento, porque ele tem a consciência de que ele poderia estar lá, mas ele escolheu ir para o inferno através das suas atitudes, da sua falta de arrependimento, da sua falta de confissão. E não tem como um passar para o lado de lá e nem o de lá passar para cá. Não tem como fazer visitas. Você não vai poder, se você ir para o céu, ou se você for para o inferno, você não vai poder visitar o céu para dar um abraço no seu ente querido. Você vai ver ele lá, mas vai permanecer sofrendo no inferno. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha o desespero dele. Primeiro ele pede para refrescar a língua, agora ele está rogando, implorando para que Lázaro, volte e vá à casa do pai dele. Para quê? Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha só, ele está no inferno sofrendo, está vendo Lázaro, que foi humilhado a vida toda, no céu, sendo consolado, e tem lembrança da sua casa, dos seus irmãos que viviam a mesma vida de erro e de engano que ele, e que se morressem estariam indo junto com ele para o inferno. E agora ele tenta evitar que isso aconteça, mas não há mais o que fazer. Olha o que está escrito aqui. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos os ressuscite. Ou seja, é um coração totalmente apaixonado pelo mundo, endurecido em relação à palavra de Deus. São pessoas que não querem se arrepender, que não querem mudar de vida, que não querem passar por esta obra maravilhosa do Espírito Santo que se chama conversão. Então, meus irmãos, resumindo tudo que a gente disse aqui, que eu preciso retornar agora. Quando se morre, a alma é conduzida para o céu ou para o inferno. No céu, há paz, há descanso, não há mais dor, não há mais morte. Há coisas inimagináveis que vamos ver no céu. Agora, quando se vai para o inferno, se tem lembrança de quem está na terra, se tem visibilidade de quem está no céu, e a memória, ela é eterna. Então é uma memória que vai perdurar por toda uma eternidade, trazendo dor, trazendo sofrimento. Por isso que o verbo não morre. O corpo é incorruptível, então o corpo não vai se deteriorar no inferno, da mesma forma que o corpo não vai se deteriorar no céu. No céu você vai receber um novo corpo glorificado, um corpo jovem na idade de Cristo. Você vai receber um novo nome, apesar de seu nome vai ser lembrado, você recebe um novo nome, que é o nome que Cristo vai te dar. Olha que bonito isso, né? Então, qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Já vou explicar para vocês. No céu você recebe, a sua memória é santificada, então você vai ter lembrança e vai reconhecer as pessoas que se achegarem no céu, mas não as que permanecem na terra, nem tampouco as que estão no inferno, porque não há sofrimento no céu. O seu caráter é evidente no céu, porque há pessoas de bom caráter no céu, você não vai ver pessoas de mau caráter no céu. Então, assim, são 3 elementos que são eternos, que já fazem parte de você hoje aqui na Terra. A alma, sua alma não morre mais. A partir do momento que ela vem para a existência, sua alma não morre mais. A alma, o caráter e a memória. No céu ela é santificada, no inferno não. O irmão perguntou sobre a diferença de ressurreição e reencarnação.
todos passarão por uma ressurreição, ou seja, vão ser devolvidos, né? O que seria isso? Os céus devolverão seus mortos, os mares, a terra, para quê? Para passarem por um juízo, para que ninguém se julgue inocente. Porque enquanto não acontece o juízo, muitos que estão no inferno agora, nesse momento, estão se questionando, estão clamando, desesperados. O que eu fiz? Por que eu estou aqui? Porque eles ainda não reconhecem porque estão lá. Estão sofrendo, estão em tormento, mas ainda não reconhecem o porquê estão lá. Por isso que o pai Abraão disse para o rico, lembra-te que você teve todos os seus bens em vida? Lembra? No dia do juízo, eles terão consciência do porquê eles estão lá e serão devolvidos para lá. E detalhes, atados, com os pés e as mãos amarrados. Quem está no inferno está com os pés e as mãos amarrados, sofrendo em grande tormento. Aonde que está escrito isso? Na separação do joio e do trigo. Aonde está escrito isso? Na comparação da fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abednego é lançado, eles não são apenas lançados, eles são atados e lançados. O trigo ele é atado, o joio é atado e lançado. Reencarnação. Reencarnação existe? Não existe. A reencarnação, ela é uma doutrina de origem egípcia, cultural, que foi sendo transpassada para outras nações, e ali foram se criando teorias de que você pode reviver novamente a sua vida. É como se fosse uma certa tipo de convencimento que você traz para a sua vida por você não viver da forma correta. Então, meu irmão, você não terá a possibilidade de reviver essa vida, nem nesse corpo, nem em outro. A vida é uma só. O nosso corpo que veio do pó volta para o pó, mas a nossa alma ela já é eterna. A nossa alma ela não é recolocada em outros corpos para se reviver. Você só tem uma única oportunidade de viver. Só uma única oportunidade de viver. Só uma. Então, assim, aproveite sua vida com responsabilidade. Porque a vida é uma obra divina de Deus. Se Deus não soprasse o fôlego da vida sobre nossas narinas, não passaríamos de pó e de barro. Você entendeu isso? Então, assim, a ressurreição, todos nós seremos ressuscitados, ou seja, todos morreram, todos. Os que vão morrer, todos, no dia do juízo, serão ressuscitados para passarem por o dia do grande juízo final. Então, ali naquele grande dia, todos os mortos serão devolvidos e serão ressuscitados. Não haverá ninguém dormindo até o dia do juízo. Não existe o sono da alma, não existe doutrina de purgatório, não existe aniquilação da alma. A negação da existência do inferno é uma teoria criada pelo próprio Satanás, porque ele tenta convencer o homem de que o inferno não existe. Agora, a boa notícia é o quê? É que Deus preparou para nós um céu. O rico teve a oportunidade de ir para o céu. Se ele tivesse se arrependido da vida que ele levava, ele poderia alcançar a graça de Deus, porque somos salvos pela graça de Deus. E dentro da graça de Deus, há a obra da conversão do Espírito Santo em nossa vida, que vai trazer sobre nossa vida um novo nascimento, a necessidade do perdoar e do pedir perdão. Vai trazer sobre nossa vida a inocência de uma criança, aonde estaremos aptos para acessar o céu. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Depois eu vou repostar esta live para que você preste mais atenção. E se você ficou com alguma dúvida, me procure para a gente esclarecer todas as dúvidas para que não haja dúvida. Há muitas teorias criadas em relação ao que acontece com a alma após a morte. Há muitas coisas que foram inventadas,
tá bom? Conforme doutrinas humanistas, mas a gente tem que se fundamentar nas escrituras sagradas. Nas escrituras sagradas. Aqui fala exatamente o que acontece. Então a nossa alma não morre mais. Não morre. A nossa alma, ela é eterna. Assim como nossa memória e o nosso caráter. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês.